E aí, gente? Fim de jogo, início da temporada do Vasco, né? Primeira decepção do ano e, assim, não bem o jogo em si, não bem o time em si, mas com alguns nomes, por exemplo. Não vem aqui já faz algum tempo. E queria conversar também, falar sobre algumas coisas do Vasco. Tá uma gritaria aí da torcida do Vasco, que não contrata, que fulano tá contratando e o Vasco não, é porque isso e aquilo. Cara, vamos lá. Eu não acho que o planejamento do Vasco esteja errado, tá? Fazendo vídeo, não acho que o planejamento do Vasco esteja errado, mas algumas escolhas assim, principalmente do técnico Fernando Diniz, me incomodam um pouco, tá? Vamos lá. Vasco Nova Iguaçu, vamos jogar com um time alternativo, né? Vamos testar algumas opções. A gente vai a campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, já falar já sobre ele. O Lucas Freitas, Vitor Luiz, vamos falar sobre ele também. A gente tem Hugo Moura, Tietê, Matheus França, David Garré e GB, tá? E alguns outros jogadores que entraram também. Vamos lá, começando pela lateral direita, e aí que eu falo. Por que eu acho um erro? O Puma Rodrigues como lateral esquerdo é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. Inclusive eu acho que ele deveria ser o lateral esquerdo reserva, que na ausência do Pitão deveria jogar. Só que o Puma Rodrigues como lateral direito é uma negação, esse cara não existe como lateral direito. E é o primeiro erro do Diniz no ano. Deveria ser proibido o Puma Rodrigues jogar na lateral direita, ele não sabe ser lateral direito, cara. Esquece isso, cara. Porque ele é um jogador completamente diferente quando ele tá na lateral direita e quando ele tá na lateral esquerda. Quando ele tá na lateral direita, parece que ele joga de forma completamente displicente, cara. É inexplicável o que o Rodrigues faz na lateral direita. O cara é destro, deveria ser melhor na lateral direita, mas não é. Ele é melhor na lateral esquerda. E aí nós temos, por conta disso, o segundo erro. Vitor Luiz na lateral esquerda. Cara, para 2026, Vitor Luiz na lateral esquerda do Vasco. Isso é inexplicável, gente. O cara não tem a mínima condição técnica. Ele sabe disso. Se ele saiu, ele pediu desculpa à torcida, cara. E aí nós temos várias opções. Avelar na base do Vasco. Maxime Rodrigues Domingues que pode jogar naquela posição ali. Por que não testar, cara? O Domingues é um jogador que a gente tá perdendo. Bota na lateral esquerda, vê se dá certo lá. Tem todas as características de lateral, pô. Mas não. Saldívia, tá? O Vasco contratou, foi um dos jogadores confirmados até agora aí pelo ano do Vasco. E é o que eu falo, cara, o cara não se ajuda. Ele não se ajuda. Gente, primeiro jogo do jogador, a impressão é que fica. E o Saldívia perdeu pelo menos 6 bolas ali na saída de bola. Assim, a impressão que ele me deixou foi terrível. Terrível. É um jogador que já tem uma má disposição da torcida automática, porque a torcida, ele já veio com a torcida tendo implicância com ele, porque a torcida do Vasco é assim. O Andrés Gomes sofreu com isso. O Nano Moreira sofreu com isso. O próprio Verratti, quando chegou, sofreu com isso. Vale entre tantos outros que eu posso falar aqui. E o cara ele tem que ser seguro, cara. Pô, faz o básico. Ele é zagueiro, primeiro jogo, seja zagueiro. Não tenta ser super-herói, mas não. Ele tentou de tudo pra se queimar e conseguiu, tá? Porque agora a torcida vai pegar no pé. E uma coisa, no Vasco, tudo é um efeito dominó. O próximo jogo, se ele jogar, ele vai ser vaiado.
e ele vai perder a confiança, e ele vai errar, e isso vai virar uma bola de neve que a gente já sabe como é que é. A chance dele se provar era hoje, só que ele jogou essa chance pelo buraco. É triste, né? Porque a gente sabe como funciona o Vasco, eu sei muito bem como funciona o Vasco. Inclusive o Rojas, que entrou, que também foi muito criticado pela torcida quando chegou, se mostrou assim, o tempo que esteve em campo, se mostrou um bom jogador. Fez algumas jogadas agudas ali, caiu pelos dois lados, o Vasco melhorou inclusive quando ele entrou. Claro, um time mexido, estreia, o cara não vai resolver jogo nem nada disso, né? Mas entre a estreia do Saldívia e a do Rojas, o Rojas foi muito melhor do que o Saldívia, né? E por último, assim, não vou nem falar sobre o Tietê, porque o Tietê é aquilo ali, cara, não é bem, nem mal, nem nada. O Hugo Moura, apesar de ser muito criticado, hoje foi bem, mas a gente sabe quando precisar vai ser aquilo, vai ser expulso, não vai mudar, não tem como, né? E por último o Garré, cara, é a mesma coisa dos outros, só que esse cara já tá no Vasco há um tempão. E cara, o cara não tenta se superar, meu irmão. Ele não tenta se superar. Tá difícil? Vira e dá um passe de lado. Tá difícil, cruza na área. Mas não, ele quer pentear, ele quer fazer tabela onde não tem espaço. Ele quer pedalar. Ele quer fazer de tudo. Ele não sabe fazer nada. Futebol é simples. Se o cara fizesse o simples, não seria tão difícil a vida dele, mas ele quer que seja difícil a vida dele. Sem condição, cara. Então vamos lá, Vitor Luiz, Garré. Tem, cara, a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, cara. Sem isso eu tô esquecendo de outro aqui. Mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Entendeu? Tem Hugo Moura também, mas não vou nem falar sobre ele nesse jogo aqui. Os caras, eles têm a chance de se provar e não conseguem. O Maxime Domingues entrou ali e, como eu falei, esses momentos, essas oportunidades são momentos que eles têm que aproveitar e não conseguem, cara. Tipo assim, cara, eu vou dar minha vida, eu vou fazer o que tiver que fazer certo pra mostrar alguma coisa, mas não. Os caras tentam fazer o mais difícil, o que nunca fizeram na vida. E a gente vê que é mais do mesmo. Entendeu? A gente tá com algumas negociações aí, o Brenner tá pra vir, negócio de salário, deu uma complicada, que isso, aquilo. Eu não tô me importando com isso. O Vasco tem um critério a ser cumprido por conta da recuperação judicial, eu entendo isso. A torcida do Vasco, que divide o QI com a torcida do inimigo, não sei quem é mais burro, acho que o Vasco vai sair contratando fulano de tal, vai de gastar. Não vai, cara, não adianta, vai estar no meio de uma recuperação judicial, todo gasto precisa ser justificado, todo investimento precisa ser justificado, então essas coisas precisam ser muito bem amarradas, não é assim. Por conta de contratar doidado, fazer loucura, trazer que não devia trazer, o Vasco está nessa situação hoje. De 2000 para cá foi assim. E até antes, o Vasco tem dívida aí na recuperação judicial da década de 80, por exemplo. Então é esperar, ter paciência, tem que criticar quando tiver que criticar, se chegar depois, der errado, tem que criticar, aí eu vou criticar, sempre critico. Inclusive, esse canal aqui é para isso, só que isso não é o momento, né? É o momento de recuperar jogadores, é o momento de subir jovens da base, é o momento de amarrar muito bem os contratos, torcer para que os reforços deem certo, tanto Saldívia quanto Rojas, Brenner, qualquer um que chegar, né? E principalmente também liberar jogadores que não mostraram nada até agora, e são inúmeros.
que não vale nem a pena citar. Ainda entrou Andrés Gomes, que a gente sabe que ele é bom, que já se provou, a gente não precisa se preocupar com ele. Entrou um João Vitor, cara, porra, é o que eu falo. Jogador de base, cara quer ter oportunidade, cara, e agora eu vou ter que mostrar alguma coisa. Aí o cara pega uma bola pela esquerda, ele vai. Aí eu penso, cruza, cara, cruza, meu amigo, cruza, meu filho, cruza, mozinho, cruza, minha vida, cruza pra área. E o cara não faz isso, e ele não faz nada, e a bola sai pela linha de fundo. É coisa de ficar maluco, cara. É a primeira oportunidade no profissional, cara. Faz o que tem que fazer, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. O cara escolheu você pra entrar. Faz o que tem que fazer, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu não aguento essas coisas, cara. Enfim, empate. Um time completamente reserva, completamente mexido. No início de ano ainda, que é bem difícil de questão de ritmo de jogo. O Nova Iguaçu já tá treinando um caralhão de tempo. Os times pequenos é mais fácil que o time grande ainda. Porque o Vasco acabou no Natal a temporada e hoje já é dia 18. E já tem Campeonato Carioca, já começou, né? Semana passada. Então, é entrar no ritmo aí e se preparar, porque semana fim do mês, né? Já tem Campeonato Brasileiro aí, próximo jogo contra o Flamengo aí. Se preparar legal pra vencer eles e encaminhar uma classificação no Campeonato Carioca e complicar a vida deles lá também, né? Até porque depois eles têm o Fla-Flu aí. Todo campeonato que o Vasco joga ele tem que ser campeão, então eu quero que o Vasco seja campeão do Campeonato Carioca. Não tem essa história de não vale de nada. Não vale nada quando não ganha, porque quando ganha, vale. Inclusive, isso é uma prerrogativa de flamenguista, porque quando eles ganham, maravilhoso, quer tirar onda, quer fazer de tudo. Agora quando é o rival que ganha, eles querem fazer chacota, porque não vale nada, entendeu? E não, negativo. Você tem que jogar, se vai jogar boliche, dominó, você tem que ganhar. Então tem que jogar pra ganhar também o Campeonato Carioca ou qualquer outra competição que joga, tá? Um abraço aí, primeiro vídeo do ano. E até os próximos capítulos aí. Espero não voltar aqui tão cedo.